Do you feel the vibes? When you're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, time. And his name is John C. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining. O tema escolhido pelo nosso trabalho foi o computador transistorizado. Esse é o nosso tema. E antes de falar sobre os computadores transistorizados, vamos falar de como surgiu o computador. O primeiro computador ele era um computador mecânico, ele surgiu por volta da década de 40 e esse computador tinha a função de apenas fazer cálculos. O computador ele era do tamanho de uma sala muito grande, ele não era transportável, ele era fixo somente no lugar, ele era todo cheio de cabos, no caso todo mecânico, né? Precisava ser manuseado pelo ser humano e a principal função dele é fazer cálculos simples. Porém, depois de um tempo, eles estavam à procura de evolução em fazer um computador eletrônico, e surgiu o primeiro computador eletromecânico, que ele era parte elétrico, eletrônico e parte mecânica. Ele já não precisava mais do ser humano ali para estar mexendo, mudando de lugar alguns cabos para efetuar alguns comandos. Ele já fazia alguns cálculos maiores e alguns cálculos mais complexos. E passando-se mais alguns anos, surgiu o primeiro computador eletrônico. Ele já não era mais nada mecânico e também não precisava de nenhuma interferência humana. Ele era bem mais rápido que os primeiros e ele já efetuava cálculos mais complexos. Daí, passado-se um ano da criação desse computador elétrico, já foi inventar os transistores. O que são transistores? São hardwares menores que têm funções rápidas. No caso, ele tem a mesma função, melhor ainda que as válvulas e de um tamanho menor. E aí inventou o computador transistorizado, que ele era muito mais rápido e eficiente que os outros, ele já podia ser transportável, ele era mais barato, ele fazia cálculos já muito complexos que às vezes o humano poderia gastar tempos e tempos para poder fazer. E esse computador transistorizado foi uma evolução para os outros computadores, para começar a haver a invenção de sistemas operacionais, e a partir daí essa linha de computação só veio aumentando. Foi uma porta que abriu para a tecnologia e até chegar nos computadores que nós temos hoje em dia. Bom, já que o assunto é computadores transitorizados, eu venho aqui para fazer um breve resumo sobre o transitor. Não o computador em si, mas sim a peça. Então, ele foi desenvolvido em 1947 nos laboratórios Bell, especificamente por John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley. E que até então, os três, até um tempo depois, eles receberam um prêmio Nobel de Física pela descoberta, pelo feito. E o transitor, na verdade, ele é um dispositivo eletrônico que serve como amplificador e também interruptor de sinais elétricos, dentre outras funções. Bom, o transitor ele se popularizou na década de 1950, tendo sido o maior responsável pela revolução da eletrônica na década seguinte, ou seja, em 1960 no caso. O transitor ele é considerado por muitos uma das grandes invenções da história moderna, porque tendo sido o principal componente para a revolução dos computadores e de equipamentos eletrônicos. E a chave da importância dele para hoje a sociedade moderna é que ele pode ser feito em grandes quantidades, com técnicas simples, resultando assim em valores irrisórios, ou seja, bem mais barato. Eu vou estar falando um pouquinho sobre como os transistores podem ser aplicados na computação. Eu vou colocar um exemplo bem básico aqui para vocês, que é para imaginar uma rede de canos que tem na sua casa. E ela tem várias torneiras e tal, e vários canos adicionais.
e tem um registro geral. Esse registro geral, normalmente ele fecha a água e não permite que ela passe para nenhum dos canos ligados e tal, né? E normalmente ele já fica perto do relógio e tal, para você poder fechar e não haver o consumo. Aliás, é você fechar e não haver o consumo, e aí o relógio não vai ficar contando o consumo dessa água. E agora vamos pensar que tem um registro específico para o seu banheiro, para o chuveiro, né? Ou da torneira. E se você fechar esse registro, não vai você precisa tomar banho nem você descarga, porque a água na casa inteira vai rolar, tipo, vai continuar, porém no seu banheiro não vai haver água por conta daquele registro específico. Então, da mesma forma que funcionam os circuitos lógicos, né, dos transistores, e eles são agrupados em forma de cascatas, tipo uma rede de canos, e eles são controlados de modo que eles controlam o fluxo de energia que passa pelo circuito. Quando os caras que inventaram perceberam que eles podiam usar os transistores em cascata, né, nesse mesmo tipo de estruturação, eles conseguiram dar um início para a computação moderna, e eles começaram uma revolução estrondosa que diminuiu o tamanho dos computadores de forma significativa, e que foi aí que começou a ideia de levar os computadores para dentro de casa. Por isso que a gente tem os notebooks hoje, por causa desse princípio que idealizou boa parte do que a gente tem hoje. Então, beleza, então, para finalizar aqui o nosso trabalho sobre computadores transistorizados, vou falar algumas vantagens que os computadores transistorizados trouxeram pra gente na evolução das décadas e na evolução dos anos. Uma das principais vantagens que eu acho foi em questão de mobilidade. Tem também a questão do custo-benefício, é claro que isso ajudou bastante, reduziu bastante os custos, mas em questão de mobilidade foi uma coisa que, tipo assim, revolucionou muito, cara. Tanto que hoje a gente consegue, poxa, carregar um notebook pra qualquer lugar, já tem um computador do tamanho de uma placa-mãe do celular, tem os Raspberries, e então isso ajudou bastante, cara. Isso evoluiu bastante, ajudou a tecnologia a evoluir bastante em questão a isso. Em questão até pra gente mesmo, que é estudante, pra quem tá estudando, foi uma mobilidade gigantesca. Então, como foi dito, os computadores transistorizados ajudaram bastante a gente, trouxeram bastante vantagens, foram essas. E como o Vinícius disse também, em questão de mobilidade, você conseguir ter um computador dentro de casa, isso ajudou bastante, coisa que antes isso não era possível, né? Mas resumindo, foi isso. Essas foram vantagens. O principal fator também das vantagens foi a do custo-benefício, que ajudou bastante, diminuiu bastante os gastos. Antes, bem no começo mesmo, quando começaram a ser os primeiros computadores centralizados, o preço era bem alto ainda para poder adquirir um. Não era qualquer um que conseguia adquirir, custava coisa de absurdo, bem caro. Hoje não. Hoje qualquer um consegue ter acesso a um computador, consegue... O custo-benefício hoje é bem mais baixo do que era. Tirando que a gente tá no Brasil, né? Então no Brasil tudo é caro, cara. Então no Brasil aqui pode ser até mais difícil um pouco, mas não é impossível. Mas é isso, finalizando o trabalho, espero que vocês tenham gostado aí. Foi esse o nosso trabalho aí. Falei um pouquinho sobre as vantagens, tá ok? E é isso, não esquece de deixar o like e tamo junto, é nóis, valeu e fui!